Trader Bot Out, hoje trazendo aqui para você um conteúdo bacana, um conteúdo para você, quem sabe, criar o seu primeiro método. É um tutorial de dicas com quem já trabalha há um bom tempo nessa área, trazendo como você pode criar o seu método e esse método pode ser validado e ele pode te dar greens futuramente. Lembrando, tá? A gente usa a ferramenta de bot do Layback, a gente trabalha na Exchange. Eu sempre gosto de trabalhar no modo de teste, depois se esse bot está performando bem, jogo ele em modo de produção, deixo com uma stake menor, e aí sim ele operando bem, eu coloco ele em produção. Lembrando, tá? Essa jornada ela é muito difícil, eu venho compartilhando com vocês, automatizar bot não é fácil. Eu estou aí há mais de um ano tentando automatizar, estou conseguindo alguns bons resultados com o método Vovô 01, Vovô 1A2 e aquilo, trade é dia após dia. Bom, para ser resumido, vou trazer para você o que a gente precisa ter de noção na hora de criar o nosso novo bot. E aqui eu trago algumas dicas que podem te ajudar a, quem sabe, desenvolver o seu primeiro método. Só para compartilhar, eu estou com alguns métodos testando no momento, então eu estou com o Vovô 01 adiantado, que por enquanto está até performando bem. Estou com um back super favorito, um lei 1A3 e um lei goleada fora. Deve ter mais algum bot perdido aqui meu, um under 2.5 que eu criei hoje, mas não vamos falar sobre ele. Bom, então bora lá pelas essas dicas que eu separei para vocês. Bom, quando você fala de mercados, tem diversos mercados, o over, resultado final, o resultado correto. Não tem mistério aqui, o único ponto que você tem que olhar é a liquidez. Por quê? Quando a gente fala de resultado final, quando a gente fala de over, são mercados que têm uma maior liquidez, que é maior dinheiro no mercado. Quando a gente vai para um resultado correto, você pode até trabalhar, você vai conseguir possivelmente ter resultado dependendo da sua regra, mas você tem que entender que dependendo da faixa de odd que você fizer a configuração, pode ser que ela não seja correspondida. E isso pode impactar no seu trade, então é bom ficar ligado para isso. Opções de tempo. Você pode trabalhar a favor do tempo ou contra o tempo e definir essas faixas de tempo é muito importante. E o bom do método de teste é isso, é que você pode ir abrindo essa faixa e depois ir criando blocos ali e segmentando para ver o que está dando certo e o que está dando errado. E até o relatório do Layback nos proporciona isso. Quando a gente fala de a favor, eu sempre gosto de trabalhar a partir do segundo tempo, ou seja, trabalhar lei e under, maior tempo. Por quê? Porque o tempo de exposição ele acaba sendo menor, na verdade, não maior, tá? Então, o tempo de exposição acaba sendo menor, tá? E você consegue ali, trabalhando com uma faixa de segurança, você consegue também ter um head menor. Qual que é o problema aqui de você trabalhar a favor do tempo num segundo tempo? Se, por um acaso, você tiver um head, esse head ele vai ser um pouco maior do que quando você tiver num primeiro tempo, tá? Isso, por exemplo, num correct score. Se o correct score tiver, você entra no lei 1A3. Se o resultado for 1A3 aos 90, você toma o terceiro gol ou o 3-1 aos 90, possivelmente o seu head vai ser bem alto, tá? E aí você tem contra o tempo. Eu particularmente não gosto de trabalhar esse mercado, mas é uma opção. O que eu sugiro, se você for trabalhar quanto tempo, ali um back, como eu estou testando o back super favorito, no máximo até 60 minutos da segunda etapa. Tá? Por quê? Porque o head, a porcentagem de head que você vai tomar durante o primeiro tempo, caso você entre num back casa e o jogo esteja 0-0, no fim do primeiro tempo ali ele vai variar no máximo 20%. Tá? Quando começa o segundo tempo, já começa esse head a subir a cada minuto que passa, então acaba sendo ruim. Faixa de odds. Eu gosto sempre de trabalhar em faixa de odds que dão lucro de 10 a 20%, não mais que isso. Por quê? Porque você tem que ter noção que quando o ganho é alto, a perda vai ser alta também. Por exemplo, estou trabalhando com esse back super favorito. A faixa de odd dele é entre 1.3 e 1.7, certo? Ou seja, se eu bater stake cheio vai me dar 70% de lucro. Só que o head é na faixa de 60 a 50%. Ou seja, do mesmo jeito que eu ganho entre, sei lá, 40 e 30%, na hora de perder eu vou perder entre 60 e 53%. Ou seja, eu preciso ou trabalhar com uma stake baixa, que não vai impactar na minha banca, ou eu preciso realmente ter um psicológico ali para saber que ao mesmo tempo que eu vou poder ganhar muito, eu vou poder ter ali numa bad run perder muito dinheiro. Por isso que eu gosto de trabalhar como métodos como o Vovô, porque quando eu tiver um head,
que eu posso pegar como exemplo, né? Eu vou ter 22% de hedge. Só que com 2 entradas, 3 entradas, eu já vou conseguir pagar esse hedge caso que isso aconteça. E além da possibilidade de um hedge num vovô ser muito menor do que num back, por exemplo, por mais que você esteja configurado tudo corretamente, tá? Então, lembrando, ganho alto, perca alta da stake. Se você entrar lá com uma stake para ganhar 20, uma stake 20, possivelmente você vai sangrar mais e você vai perder esse dinheiro mais rápido, tá? E aí, quais pontos que eu deixo aqui também para você analisar depois que você criar o seu bot? É conseguir entender a faixa, tanto de green quanto de red, que foi o que eu te passei agora. Quando eu tomar um red, qual vai ser a porcentagem da minha stake que eu vou tomar de red? O que a gente tem que evitar é tomar o 100%, porque aí a gente vai precisar de muitas entradas para conseguir compensar esse 100%. Então, 100% de hedge é algo que você precisa realmente evitar. Justamente por isso que esse lei 3-1 não vem dando certo, porque a maioria das vezes, se o placar tiver 2-1 e eu tomar um gol aos 90 minutos da segunda etapa, eu vou tomar 100% de hedge. Isso vai impactar diretamente na minha performance. Por isso que ele fica um gráfico de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não é isso que a gente quer aqui quando a gente fala de automação de bot. Tá? O que eu sugiro? Ter essa taxa de hedge controlada, ou seja, saber quantos por cento que eu vou tomar e seguir um padrão, ou seja, no vovô, quando eu tomo hedge é no máximo 20%, e não vai ultrapassar disso, a não ser que aconteça um caso de sistema que eu tome 2 gols seguidos e o mercado não tenha aberto, por exemplo. Isso pode acontecer. A gente está falando de risco de transação que ocorre dinheiro e a gente tem a dependência do mercado, mas não é algo padrão. O que eu costumo sugerir, como eu já sugeri em outros vídeos, é a regra do 6-1. No máximo, para recuperar um head, você precisa de 6 rings. Porém, esse head não pode ser de 100%. Então, por exemplo, se o meu head for de 20%, eu preciso ali ter no mínimo 6 entradas na faixa de 4% de ganho para conseguir pagar essa stake e conseguir viver de uma forma tranquila ali. Então é muito importante que quando você vá criar um bot, você tenha isso na sua mente. E aqui, gente, tem várias ideias. A gente está testando o vovô e é o que está dando certo no momento, mas eu sempre vou criando outros, testando outras hipóteses para a gente ver o que dá certo, o que não dá, o que a gente pode testar ou não. Suponhamos que o meu vovô 1 a 0 adiantado, que hoje está com 80%, sei lá, tem uma performance aqui de depois 100 entradas, uma performance adequada. O que eu faço? Mudo ele para o modo de produção, coloco uma stake menor e vejo como ele se comporta no mercado. Fechou? Era só esse conteúdo que eu queria compartilhar com vocês, que vocês consigam fazer o primeiro bot de vocês. Caso não consiga, lembrando, a gente está na promoção aí do método vovô, compartilhando essa configuração com vocês a partir de R$ 29,90. Me chama lá no Telegram. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link também aí nos comentários. Fechado? Forte abraço. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever. Isso é muito importante para o canal. E tamo junto. Até mais.